arma mais mortal dos vikings não era feita de aço. Era tecida no escuro, por mulheres idosas em transe profundo, capazes de apodrecer a mente de um exército inteiro com apenas uma palavra. Eles chamavam isso de Scyther, e até os reis tinham pavor disso. Quando pensamos nos vikings, imaginamos a força bruta, o machado quebrando o escuro. Mas a verdadeira era viking não foi forjada apenas no campo de batalha. Ela nasceu nas sombras, nas florestas escuras, sob o efeito de toxinas, feitiçaria e rituais tão extremos que a história tentou enterrá-los. A magia do Scyther era apenas a ponta do iceberg. Para se tornar uma lenda, para sobreviver no gelo e conquistar o respeito dos deuses, um viking precisava transcender sua própria humanidade. Hoje, nós vamos desenterrar os segredos mais brutais e místicos da Escandinávia antiga. Para entender a mente nórdica, precisamos começar por aquilo que eles mais temiam. As Völvur não eram apenas curandeiras, eram as senhoras do destino. Na cultura viking, o destino de um homem já estava escrito pelas nornas. Mas através do Scyther, uma feiticeira em transe profundo podia enxergar esses fios invisíveis e alterá-los. O ritual xamânico exigia exaustão mental absoluta. Guiada por cânticos chamados Varlokur, a alma da feiticeira supostamente deixava o corpo. No campo de batalha, a quilômetros de distância, seus inimigos sentiam o impacto. Relatos antigos descrevem exércitos inteiros sendo tomados por paralisia, cegueira repentina ou um pânico tão brutal que homens atiravam-se de penhascos. Era uma prática tabu. Um homem que usasse o Scyther era rotulado de Ergi, uma ofensa terrível que significava a perda de sua honra e masculinidade. No entanto, o próprio Odin, o rei dos deuses, sacrificou seu olho e sua honra para aprender essa magia. Porque ele sabia que a verdadeira força não reside no músculo, mas no controle absoluto sobre a mente. Mas se a magia dominava o destino, o corpo físico precisava de outro tipo de ritual, a fúria. Quando os navios atracavam, o som que aterrorizava a Europa não era o bater de espadas, eram homens uivando. Bem-vindo ao mundo dos Berserkers, os camisas de urso, e dos Ulfhednar, os peles de lobo. A transformação de um guerreiro comum em um Berserker era um rito de passagem brutal. O iniciado era forçado a viver isolado na selva. Ele precisava caçar e matar um predador alfa apenas com armas brancas ou as próprias mãos. Ao vestir a pele do animal, o homem morria. O espírito da fera assumia. Mas o verdadeiro terror acontecia horas antes da batalha. Para atingir o estado de Berserkergang, a fúria cega, os historiadores acreditam que eles consumiam chás alucinógenos feitos de cogumelos, amanita muscaria ou meimendro negro. A toxina desligava os receptores de dor e induzia um delírio psicótico de extrema violência. Eles entravam em um estado alterado tão violento que seus corpos ferviam, fazendo-os arrancar as armaduras, mesmo no frio congelante. Sem sentir dor, com a força ampliada pela adrenalina e pelo transe psicodélico, eles eram usados como tropas de choque para quebrar as linhas inimigas. Eles acreditavam ser imortais, até que a fúria passasse. Havia aqueles que buscavam poder não nas plantas ou no sangue quente, mas na frieza do túmulo. Para os vikings, os mortos não iam apenas para Valhalla ou Helheim. Alguns permaneciam em seus túmulos mortuários, guardando sabedoria, riqueza e feitiços. Acessar esse poder exigia um ritual de isolamento psicológico extremo, chamado Utiseta, literalmente, sentar do lado de fora. No auge do inverno, durante a noite mais escura, o buscador ia até o túmulo de um ancestral poderoso. Ele se envolvia em peles, sentava-se sobre a terra dos mortos e entrava em um estado meditativo profundo. A regra era clara. Não importava o que visse, ouvisse ou sentisse. Ele não podia se mover ou quebrar o silêncio. Privação de sono, frio extremo e o puro terror psicológico de estar sozinho em um cemitério pagão induziam visões aterradoras. Eles acreditavam que os mortos testariam a sanidade do invasor. Se a mente do guerreiro quebrasse, ele enlouqueceria. Mas se ele suportasse até o amanhecer, os espíritos concederiam proteção espiritual
canções de poder ou a localização de espadas lendárias escondidas. Toda magia, toda fúria e toda visão tinham um preço. Os deuses nórdicos não eram entidades de puro amor. Eles eram figuras transacionais, e a moeda mais valiosa de Midgard era a energia vital. Para garantir a vitória militar ou impedir o fim do mundo, eles realizavam o Blood. O sangue dos sacrifícios era colhido e espalhado pelo templo, pelas estátuas de Odin, Thor e Freyr, e até mesmo sobre a multidão em êxtase. Mas o epicentro absoluto desse misticismo brutal ficava na Suécia, o Templo Sagrado de Uppsala. A cada 9 anos, Uppsala sediava um festival que aterrorizou até mesmo os cronistas cristãos que o presenciaram. Durante 9 dias, 9 machos de cada espécie viva eram oferecidos aos deuses. Cavalos, falcões, cães e humanos. Os corpos eram suspensos nas árvores do bosque sagrado. Para um viking, não havia terror em ser o escolhido. Ser oferecido a Odin nos galhos manchados de vermelho era o atalho definitivo para a imortalidade. A verdadeira história dos vikings é um lembrete do quão longe a mente e o corpo humano podem ser levados. Eles viveram em um mundo imperdoável, frio e brutal. Para sobreviver, eles tiveram que abraçar o caos. O transe do Cider, a toxina dos Berserkers, a noite com os mortos e o sacrifício em Uppsala. Esses rituais não eram meras superstições. Eram a tecnologia espiritual de um povo que escolheu não apenas temer os deuses, mas encarná-los na Terra. Qual desses rituais você achou mais extremo? Você teria força mental para sobreviver a uma noite no túmulo, no ritual do Utseta? Comente aqui embaixo.